Que bom estar com você. Que bom estar com vocês aqui. Desejamos um bom dia a todos, a todas. Que a paz de Deus esteja com cada uma, tá bom? Muito bom que vocês estão aqui conosco, né? Que bom que vocês conseguiram entrar. E já estão aqui conosco na Escola do Mestre para Mães, para juntas estudarmos um pouco mais sobre Cristo e sua forma de ensinar. Bom, gostaria de dar as boas-vindas àquelas que estiverem entrando pela primeira vez, né? E também gostaria aqui de desejar a vocês, né, além de um bom dia, que Deus, né, nos guie, nos oriente, que o Espírito Santo nos conduza nesse dia também. Eu queria rapidamente aqui falar para vocês a respeito da Escola do Mestre. Então, para quem talvez tenha alguém que não sabe como funciona, mas falando aqui um pouquinho sobre a Escola do Mestre para Mães, é um projeto, né, aqui do Ministério Familiarizando, e o Escola do Mestre para Mães é um grupo de apoio às mães, né, onde nós estudamos a vida de Cristo, né, a sua forma de ensino, né, a sua didática, e aqui nós somos todas alunas da Escola de Cristo, ok? Por isso a Escola do Mestre, né, somos todas alunas, aqui estamos aprendendo. Bom, alguns avisos rapidinho, nós nos encontramos todas as terças-feiras aqui pelo Zoom, às 5 da manhã, das 5 às 6h30, tá bom? Toda semana. E nós temos um grupo no Telegram, né? Onde lá ali a gente posta os links, colocamos pedidos de oração, compartilhamos o material, né? Guia de estudos. E se você ainda não faz parte do grupo, do Telegram, não tem o guia de estudos, gostaria de fazer parte, quer ter o material, pode acessar ministeriofamiliarizando.org, tá bom? ministeriofamiliarizando.org. Por lá você acessa tanto o link para o grupo, quanto também os materiais, tá bom? Nós estamos estudando o capítulo 9 do livro Desejado de Todas as Nações, certo? Hoje é a parte 2, tá bom? E todas as terças-feiras o nosso grupo no Telegram fica aberto para interação, pedidos de oração, agradecimentos, tá bom? No restante dos dias, ele voltou a ficar fechado, tá bom? Então, aproveite, se você tem algum pedido especial de oração, gostaria de compartilhar alguma coisa, pode aproveitar hoje para fazer isso lá no grupo do Telegram, tá? E aqui eu queria deixar também um aviso, né, do novo projeto que a gente tem, que nós já iniciamos desde na semana passada, a gente começou. Nós tínhamos aqui a oração unida, né, durante as terças-feiras. Agora, a oração unida, que é aquela oração que nós fazemos todas juntas, né, um conduz, todo mundo participa, né, a gente divide por blocos, tá bom? Nós teremos agora a oração unida apenas lá pelo Telegram, toda semana, às sextas-feiras, às 5 da manhã, tá bom? Através do Telegram mesmo, por chamada, no grupo Pedidos de Oração. Então, você que quer participar, lá no grupo do Telegram, do Escola do Mestre para Mães, tem o link para o grupo de pedidos de oração, tá? É um grupo que fica fechado e é feita a chamada no dia em que nós nos reunimos para orar, tá bom? Lá nós oramos por todos os pedidos colocados no grupo, tá? Tem sido uma bênção, vale muito a pena. Então, se você quiser participar, acesse lá, tá ok? Bom, hoje, então, nós teremos o estudo do livro Desejado de Todas as Nações, capítulo 9, segunda parte. Eu não sei, acho que de recadinhos, acho que era só isso mesmo, né, Mari? Mais alguma coisa para falar? Não. Acho que era só isso mesmo, né? Vamos então orar, meninas. Que Deus nos abençoe neste dia especial. Aqui está frio e chuvoso, mas que o Senhor possa aquecer os nossos corações e sejam chuvas de bênçãos na nossa vida. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e tão poderoso nome. Querido Deus, estamos aqui para te adorar, para te louvar, para te agradecer pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra juntas, de estudarmos a tua vontade, Senhor, de estudarmos os teus planos para nós,
para a nossa família. Que o Senhor nos ajude neste dia, para que agora o Espírito Santo esteja conosco, seja o nosso professor, que ele possa usar a Marili, para que também possamos aprender mais de Ti, Senhor. Abençoe cada mãezinha que está aqui, cada pessoa que entrou, mesmo aquelas que não são mães, mas que o Senhor nos ensine, porque nada do que nós aprendemos do Senhor fica vazio. Tudo que aprendemos de Ti, Senhor, gera frutos. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Abençoe agora o nosso estudo. Muito obrigada. Te pedimos e também agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Hoje nós estamos estudando, vamos revisar, né, o que nós estudamos no capítulo 9 do livro Desejado de Todas as Nações. Nós começamos na semana passada, e na semana passada a gente conversou um pouco sobre como era o comportamento dos líderes da igreja na época de Jesus, né, inclusive dos irmãos de Jesus, e também sobre as regras que regiam a vida dessas pessoas, desses líderes da igreja, dos irmãos de Jesus, né, e de outros que conviviam com Jesus. Então, aí a gente conversou um pouco sobre a importância da gente estar atentos às nossas atitudes, a gente sempre se questionar o porquê a gente faz as coisas. A gente tomar cuidado com as tradições. As tradições, a gente disse que as tradições não são necessariamente ruins, mas a gente tem que tomar cuidado para que elas não se sobreponham à palavra de Deus, né? Então, nós vimos aí as duas perguntas, as duas primeiras partes, né, da pergunta 1. Então, tem 3 perguntas ali na pergunta 1. Né? Ela é dividida em 3 partes. E hoje nós vamos continuar, então, a partir da terceira parte da pergunta 1. Então, a pergunta é, se você não tem, eu estou falando aqui das perguntas que tem no nosso guia de estudo. Se você ainda não tem o seu guia de estudo, você pode baixar lá no familiarizando.org, na seção de downloads. Então, tem o volume 1 do guia de estudo e tem o volume 2. Nós estamos no volume 2, no estudo 14, lidando com a oposição. Então, esse capítulo 9 do livro Desejado de Todas as Nações abrange o período da juventude de Jesus. E ali na pergunta 1, na última parte, nós temos a pergunta: como eles tratavam Jesus? Como essas pessoas tratavam Jesus? Essas pessoas que priorizavam, colocavam as tradições acima da palavra de Deus. Então, pegue aí o seu livro, Desejado de Todas as Nações. A gente tem seguido a paginação do aplicativo EGW Writings. Então, eu estou usando o livro aqui, mas eu coloco aqui do lado sempre a paginação e o parágrafo correspondente ao EGW Writings. Então, eu vou mencionar aqui, para vocês se localizarem, a paginação do aplicativo, tá bom? Ou do site, também tem no site EGW Writings. Então, como que essas pessoas tratavam a Jesus? Lá em João 8,13, não se refere especificamente à juventude de Jesus, né? Foi mais assim, a partir dos evangelhos, relatam mais sobre o período de quando Jesus era adulto já, né? Sobre os 3 anos do ministério de Jesus. Mas a gente pode ver esse padrão se repetindo
sempre, né? De como os líderes, os fariseus, os escribas tratavam Jesus. E ali em João 8,13, está escrito que João 8,13. Acompanha aí na sua Bíblia. Então, ali diz que os fariseus disseram para Jesus: você dá testemunho de si mesmo, o testemunho que você dá não é verdadeiro. Então, os fariseus viviam acusando Jesus, contradizendo, né, dizendo que não era verdade, que era blasfêmia o que ele dizia, né? E isso não aconteceu só quando ele era adulto, né? A revelação, né, os escritos inspirados dizem que isso aconteceu também quando ele era criança e quando ele era jovem. Então, eles viviam acusando, repreendendo e censurando Jesus, como a gente pode ver ali na página 51, no parágrafo 4 também. E na página 51, também no parágrafo 3, está escrito que, como Jesus era amável e nunca estorvava ninguém, nunca incomodava ninguém, os escribas e anciãos julgavam que ele seria facilmente influenciado por seus ensinos. E eles insistiam com Jesus para que ele aceitasse as máximas e tradições que eles ensinavam, né? Que os rabis, os escribas ensinavam. Mas já a gente vê aí, como a gente vai ver na pergunta 2, né, depois, que não era tão fácil assim influenciar Jesus, né? Mas os rabis achavam que seria, né? Na página 51 também está escrito que eles se envergonhavam de serem ensinados por uma criança. Eles percebiam que Jesus sabia muito mais do que eles, apesar de ser só um jovem. E também na mesma página, né, está escrito que eles alegavam que o ofício deles era explicar as escrituras e que cabia a eles a interpretação. Então, eles se incomodavam com Jesus, né? Eles diziam que eles tinham o direito de interpretar as escrituras, né? Então, eles não aceitavam que Jesus interpretasse de uma forma diferente, né? Aqui diz também que, na página 51 também, que eles se indignavam de que Jesus se pusesse em oposição à palavra deles. Eles ficavam bem incomodados, né? E eles se zangavam porque Jesus não obedecia o que eles diziam. E os irmãos de Jesus? Como que os irmãos de Jesus agiam, né? Tratavam Jesus, lidavam com Jesus? Na página 52 está escrito que os irmãos de Jesus tomavam o lado dos rabinos. Então, eles defendiam os rabinos, né? E tinham a mesma atitude com Jesus, apesar de eles virem ali, né, na própria família, dentro de casa, né, o comportamento exemplar de Jesus. E que eles ficavam muito aborrecidos com o claro discernimento de Jesus. Então, Jesus tinha um discernimento, ele discernia muito fácil entre o falso e o verdadeiro. E os irmãos de Jesus ficavam muito irritados com isso, com esse discernimento, né? Os irmãos de Jesus também condenavam a estrita obediência de Jesus à lei de Deus como obstinação. Então, em vez de eles verem isso como algo bom, eles viam essa estrita obediência à lei de Deus como teimosia, como obstinação, né? E talvez você já tenha passado por isso também, na tentativa de obedecer exatamente o que está escrito ali na palavra de Deus, ser chamada de extremista, né? Ou de legalista, e com Jesus não era diferente, né? Na semana passada a gente conversou um pouco sobre isso também, que nós somos chamados não só para
desfrutar das alegrias, né, de ser cristão, mas de passar por perseguições também, de compartilhar do sofrimento de Cristo. E assim como aconteceu com Cristo, também acontece com a gente, com aqueles que buscam seguir exatamente o que Deus diz, né? E essa era a atitude dos próprios irmãos, da própria família de Jesus. Então, se a sua família hoje te trata assim, te chama de extremista, de radical, simplesmente porque você está buscando seguir exatamente o que Deus diz, não se assuste, né? Não se surpreenda. Lembre-se que com Jesus também foi assim. A própria família dele agia assim com ele, né? E os irmãos de Jesus também ficavam surpresos com o conhecimento e a sabedoria que ele revelava nas respostas que ele dava. Então, Jesus sempre tinha respostas assim que deixava as pessoas impressionadas, né? Surpresas. E os irmãos de Jesus, está escrito isso, está escrito na página 52, do capítulo 9. Está escrito que eles sabiam que Jesus não tinha recebido instruções dos sábios. Então, como a gente viu no capítulo 8 do Desejado de Todas as Nações, Jesus foi educado em casa. Hoje a gente chama isso de homeschool, né? Educação domiciliar. Jesus recebeu educação domiciliar. Ele não foi para a escola, né? Então, as crianças, a partir de uma certa idade, a partir dos, acho que 12 anos, né? A partir dos 12 anos já começavam a frequentar as cerimônias no templo, né? E nessa idade, assim, mais ou menos, os meninos iam para a escola dos profetas, que eram as escolas denominacionais, as escolas da igreja. Os professores eram os rabis. Mas a gente viu no capítulo 8 que Jesus não foi para a escola, mesmo sendo uma escola da igreja. Por quê? Porque ele percebia que havia erros sendo ensinados ali, naquelas escolas. E por isso, Jesus foi educado pela sua própria mãe, educado em casa. E os irmãos sabiam que Jesus não tinha recebido a educação dos rabis, né? E, no entanto, os irmãos de Jesus não podiam deixar de ver que Jesus era um instrutor para eles mesmos. Então, aqui não diz claramente, mas talvez os irmãos de Jesus tivessem sido instruídos pelos rabis, né? Provavelmente, como eram todos os meninos naquela época, né? E os irmãos de Jesus reconheciam que a educação de Jesus era de uma ordem mais alta do que a deles próprios, que provavelmente tinham sido educados nas escolas da igreja. Eles reconheciam que Jesus tinha uma educação superior, apesar de ter sido educado em casa pela própria mãe, né, pela palavra de Deus, né? O capítulo 8 diz que Jesus era educado pela mãe e pelo pai também, porque ele trabalhava com o pai, né? Então ele aprendia ali no trabalho útil com o pai, né? E ele também era instruído pelo Espírito Santo. Os próprios anjos, o Espírito Santo eram os professores de Jesus. E os irmãos de Jesus sentiam que a influência dele anulava a deles próprios, né? Ia longe, aqui diz que é longe em anular a deles. Então, os irmãos exerciam uma influência ali, mas a influência de Jesus era maior do que a deles. Está na página 52. E como os irmãos de Jesus eram mais velhos do que Jesus, eles achavam que Jesus devia se submeter ao que eles diziam, né? Então, a gente vê aqui que esses irmãos, pelo que está escrito, dá a entender que eles eram só filhos de José, né? E Jesus era o irmão mais novo, mas eles se incomodavam, assim como os irmãos de José, né? A gente vê muitos paralelos aqui com a história de José. José é um tipo de Jesus, né? Muitas coisas que aconteceram na vida de José aconteceram também na vida de Jesus. Então, José era um dos irmãos mais novos,
E os irmãos mais velhos se incomodavam com o comportamento de José, né? Porque ele não seguia o que eles faziam, né? Tinha um comportamento exemplar. E com Jesus era da mesma forma. E os irmãos de Jesus também acusavam Jesus de se achar superior a ele. Já aconteceu isso com você também? Simplesmente pelo fato de você não seguir o que a maioria faz, mas ser diferente, as pessoas dizerem que você se acha melhor do que os outros? Isso é comum acontecer, né? Isso vai acontecer com quem seguir o exemplo de Jesus. Se aconteceu com Jesus, né? Então, Jesus, como a gente vai ver na pergunta 2, Jesus não era muito de falar, não era de ficar criticando, né? Mas simplesmente vivendo da forma como ele vivia, as pessoas já julgavam que ele estava agindo daquela forma porque ele se achava superior aos outros. E reprovavam Jesus por se colocar acima dos mestres e dos sacerdotes e príncipes do povo. Isso está na página 53, no parágrafo 1. Então, muitas vezes, aqui está dizendo que os próprios irmãos de Jesus, muitas vezes o ameaçavam e procuravam intimidar Jesus. Eles chegavam a ameaçar, né? Assim como os irmãos de José faziam com ele, né? E procuravam intimidar Jesus. E quanto aos fariseus também, né? A gente falou um pouco sobre os fariseus, como que eles tratavam, lidavam, reagiam ao comportamento de Jesus, né? Aqui diz que eles se escandalizavam por Jesus não ser exclusivista. Está na página 52, parágrafo 3. Então, a gente, por mais que a gente tome cuidado com as nossas atitudes, né? Se a gente seguir o assim diz o Senhor, a gente corre o risco de escandalizar as pessoas. Sempre que possível, né, o apóstolo Paulo diz que para nós evitarmos, né, escandalizar os outros. Mas nem sempre a gente vai conseguir, né? Por mais que a gente seja cauteloso, amável, tenha tato, vai acontecer da gente escandalizar. Simplesmente, às vezes, pela forma como a gente está vestido, ou pela forma como a gente se comporta, mesmo que a gente não fale nada, né? Então, a gente corre esse risco. O que mais aí que vocês viram? Quanto à atitude dos irmãos de Jesus, dos escribas e de outras pessoas que conviviam com Jesus. Alguém gostaria de comentar alguma coisa que observou aí no estudo? Se alguém quiser comentar, é só levantar a mãozinha, tá bom? Os irmãos de Jesus, também está escrito que os irmãos de Jesus tinham ciúme de Jesus, olha aí. Assim como acontecia com os irmãos de José, manifestando a mais decidida incredulidade e desdém. Então, desdenhavam de Jesus. E os irmãos de Jesus se irritavam. Olha quantos verbos aqui, né? Mostrando a atitude dos irmãos de Jesus e dos outros, né? Se escandalizavam, se irritavam, com a falta de ambição por grandeza mundana e se irritavam até com o contentamento de Jesus, contentamento dele na mais humilde posição. Então, Jesus não precisava de muita coisa para ele ficar feliz, para ele estar contente. Ele estava sempre feliz, sempre contente. Mesmo assumindo, e a gente sabe que Jesus era pobre, ele tinha uma ocupação simples, né? Era um carpinteiro como seu pai, ajudava o seu pai na carpintaria. E mesmo nas coisas mais simples, né? A gente leu já também que mesmo ajudando em casa, ajudando a mãe nas atividades domésticas, ele estava sempre contente, não reclamava. E isso irritava os irmãos, né? Porque Jesus não ambicionava, assim,
posições importantes na sociedade, né? Apesar de ele ser muito mais sábio, mais culto, mais bem educado do que todos à sua volta, ele não se achava superior como achavam que ele se achava, né? E não ambicionava grandes posições, e isso irritava os irmãos de Jesus, né? A Maiara escreveu aqui que ela estava relendo o capítulo e lembrou de que a idade de Jesus, nessa circunstância onde já era muito oprimido por sua conduta, era baixa. Sim, o capítulo 9 faz referência à fase da juventude de Jesus, não à fase adulta, né? Ele tinha a idade da criança judia, que para nós não chega a ser um adolescente. Então, ele era só um jovem, mas a gente lendo esse capítulo dá a impressão que está falando de um adulto muito maduro, né? E Jesus era maduro, mesmo quando criança, ele tinha um comportamento diferente, né, das crianças mesmo, né? E diz também na página 53, parágrafo 3, que os irmãos de Jesus não compreendiam Jesus porque ele não se parecia com eles. Então, às vezes as pessoas, talvez você já se sentiu assim também, de sentir que as pessoas não te entendem, não se sentir compreendida pelas pessoas à sua volta, simplesmente porque você não se parece com eles, né? Então, Jesus passou por isso também. O exemplo de Jesus era contínua irritação. Então, eles não só se irritavam assim de vez em quando com Jesus, os irmãos de Jesus, né? Eles estavam continuamente irritados com Jesus, estavam sempre se irritando com Jesus, por causa do exemplo, nem por causa do que ele falava, mas simplesmente por causa do exemplo de Jesus, né? Como no caso, isso me fez lembrar também, não só de José, né, que os irmãos se irritavam também do exemplo de Jesus, porque ele era o certinho, né, o filhinho do papai, né? Mas eu lembrei também dos descendentes de Sete. Se você ler ali no livro Patriarcas e Profetas, nos primeiros capítulos, fala sobre aqueles que se separaram, tinha os descendentes de Sete, né? E os outros descendentes dos irmãos dele. E ali diz como que eles se separaram, né? De Sete por causa do comportamento exemplar dele, né? Então, aqueles que não queriam ter um comportamento, não queriam seguir exatamente o que Deus diz, eles foram para as montanhas, ou foram para os vales, né? E os que queriam seguir exatamente o que Deus dizia, ficaram morando no campo, e os que não queriam, eles foram construir a cidade, né, de Babel e tal. E ali tá escrito que eles se separaram, foram para o vale, né, saíram dos montes porque o exemplo dos descendentes de Sete os irritava constantemente. Então, eles não suportavam ficar perto deles, né? E Caim também, né, se irritou com Abel pelo exemplo de Abel. Abel simplesmente obedeceu a Deus, fazendo exatamente o que Deus disse. Aparentemente, Caim até obedeceu também, né? Porque ele fez o sacrifício que Deus pediu, mas não exatamente como Deus mandou. Então, não basta a gente obedecer, a gente precisa obedecer exatamente como Deus diz. E Caim se irritou com o irmão porque ele não fez exatamente o que Deus mandou, né? E era o que acontecia com Jesus. Eu falei Sete, né? Desculpa, era os filhos de Sem, se eu não me engano, né? Tem que conferir lá no capítulo,
nos primeiros capítulos do Patriarcas e Profetas. Isso. Então, tinha os descendentes de Noé, né? Sem, Cã e Jafé. Então, os descendentes de Sem, os semitas, que ficaram no campo, ficaram nas montanhas, né? E os outros descendentes de Cã e de Jafé que se afastaram dele porque o comportamento dos descendentes de Sem era exemplar, como o de Jesus, e aquilo incomodava os irmãos, né, os parentes. E como que era a atitude dos outros, né? A gente falou um pouco da atitude dos escribas e da atitude dos irmãos de Jesus com relação a ele. E os outros que conviviam com Jesus? Porque Jesus, havia os jovens, né? Ali que conviviam com Jesus, ou as pessoas, os vizinhos e outros, né? Como que eles agiam? Aqui diz que os de fora, na página 53, no parágrafo 3, está escrito que os de fora e os de dentro do lar de Jesus se opunham a ele, porque a sua vida condenava o mal. Então, era muita oposição que Jesus recebia. Não era pouca, não. Era a maioria que se opunha a Jesus, né? A gente estuda, hoje em dia as pessoas falam, né, de Jesus, assim, hoje tem tantos cristãos que se dizem cristãos, né? E admiram o comportamento de Jesus, né? Mas eu fico pensando, se nós vivêssemos na época de Jesus, como nós trataríamos Jesus? Será que nós agiríamos assim também com Jesus? Será que a gente realmente admiraria Jesus? Ou nós seríamos oponentes de Jesus, criticaríamos, acusaríamos, como a maioria fazia naquela época, né? Aqui diz também na página 53 que como esses outros, né, que não fala assim especificamente quem eram as pessoas que conviviam com Jesus, comentavam zombeteiramente, tiravam sarro de Jesus, né, da sua abnegação e integridade. Então, hoje a gente tem um termo para isso, né, a gente fala bullying, né. Então, Jesus passou por muito bullying. As pessoas tiravam sarro dele, os colegas, os jovens que viviam à sua volta, né? Eu acredito que os da igreja também, né? Os vizinhos ali, tiravam sarro de Jesus, da abnegação e integridade, e classificavam a paciência e bondade de Jesus como covardia. Então, imagina que as pessoas te criticam, como que você agiria, né, se as pessoas te tratassem como tratavam Jesus? A nossa tendência é querer se defender, argumentar, se justificar, né? A gente às vezes se irrita, né, com as acusações, com as críticas, com as zombarias, né? Mas Jesus, está escrito que Jesus não defendia os seus próprios direitos. Então, como a gente vai ver também na pergunta 2, né? Jesus ficava em silêncio, muitas vezes. Então, isso os outros classificavam como covardia, né? Se você imagina que as pessoas te afrontam e você fica quieto, não responde nada, fica em silêncio, como Jesus fez a vida inteira, né? A palavra de Deus diz que Jesus foi levado como a ovelha muda, né? Os que o mataram, né? E isso não foi só na morte dele ou quando ele era adulto, foi sempre. Jesus sempre usou o silêncio, né? Ellen White tem uma frase que eu lembro sempre, né? Quando eu tenho o ímpeto de responder, de falar, eu lembro dessa frase, né? Que o silêncio é eloquência. Então, o silêncio de Jesus era eloquência. Só que as pessoas ficavam tão irritadas muitas vezes com o silêncio de Jesus, né? Com essa passividade dele, né? De não se defender, que classificavam isso como covardia, essa paciência dele, né? Não faltou quem procurasse lançar sobre ele desprezo por causa do seu nascimento. Então, Jesus era nazareno, e a gente sabe que Nazaré, os nazarenos não eram bem vistos naquela época, né? Jesus era pobre e era nazareno, né? Então, a gente
Tem até um episódio de Jesus que alguém falou assim, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, não faltou muita gente desprezava Jesus por ele ser nazareno, por causa da origem pobre dele, simples, né? E mesmo na infância, ele teve de enfrentar olhares desdenhosos e ruins murmurações. Então, desde criança, ele enfrentava olhares de desdém para ele, né? Talvez pelos amiguinhos, né, as crianças que conviviam com ele. E aqui diz também que alguns buscavam Jesus para estar na presença dele. Alguns. Porque sentiam paz na presença de Jesus. Mas muitos, ou seja, dá a entender assim que a maioria, né, evitava Jesus, pois se sentiam reprovados por sua vida imaculada. Isso está na página 54. Então, se você se sente sozinha, se seus filhos talvez se sentem sozinhos por serem diferentes da maioria, é importante a gente sempre lembrar que Jesus também passou por isso. Aqui diz que muitos evitavam Jesus, ou seja, deixavam ele de canto, né? Discriminavam Jesus, né? Então, ele provavelmente era uma criança, assim, meio solitária, né? Porque eram poucos que procuravam a presença dele. Mas Jesus não ficava deprimido com isso, ele não ficava triste, irritado, chateado, né? Como a gente tem a tendência a ficar, né? E ele é o nosso exemplo. Os jovens aqui fala dos jovens, ó, como os jovens lidavam com Jesus. Os jovens companheiros insistiam em que ele fizesse as mesmas coisas que eles faziam, né? Na página 54, está escrito. Então, tinha pressão de grupo, sim, quando Jesus era adolescente, quando ele era criança, quando ele era jovem, que nós passamos, que nossos filhos passam também. Jesus também passou por essas pressões de grupo, né? Aqui diz que os jovens companheiros gostavam da companhia de Jesus, né, alguns, e aceitavam as prontas sugestões deles. Mas mesmo aqueles que gostavam de estar com Jesus, aqueles poucos que gostavam de estar com Jesus e aceitavam sugestões de Jesus, porque eu imagino assim, né, que os jovens convidassem Jesus para se juntar a eles nos passatempos, né, que a gente, acho que a gente viu na semana passada, né, que dos passatempos frívolos, né, que eles tinham, e eles convidavam Jesus, e eu imagino que Jesus desse outras sugestões para eles, né, talvez, por que vocês não fazem tal coisa, né, em vez disso? E aqui diz que esses poucos que gostavam da companhia de Jesus aceitavam as prontas sugestões de Jesus, mas impacientavam-se com seus escrúpulos. Então, mesmo aqueles poucos, né, que aceitavam, que gostavam de Jesus, da companhia dele, ficavam impacientes muitas vezes com os escrúpulos de Jesus, porque o achavam estrito e rígido demais, né? Então, tem aqueles, né, que vão achar a gente assim até legal, gostar da gente, mas em alguns momentos vão se irritar se a gente for assim estrito em seguir o assim diz o Senhor. E aqui, hoje provavelmente Jesus, como você acha que Jesus seria chamado hoje? Que rótulo vocês acham que Jesus, o jovem Jesus receberia hoje? Eu imagino que hoje Jesus provavelmente seria chamado de extremista, de perfeccionista, fanático, radical, não é? E essas pessoas também questionavam por que ele buscava ser diferente de todos. Então, né, esses jovens, essas pessoas que se incomodavam com Jesus, ficavam perguntando para ele, por que você insiste em ser tão diferente de todo mundo? Ninguém é assim como você. Por que você age assim? Né? Isso está na página 54, parágrafo 3.
questionavam isso, por quê? Porque ele não participava dos frívolos passatempos dos jovens de Nazaré. Então, imagina aquele grupo de jovens, né, aquele monte de jovens falando, hoje, né, trazendo para a nossa realidade, né, talvez se Jesus viesse hoje, né, os jovens convidassem Jesus para balada, ou para passatempos frívolos, né, às vezes não são aqueles aparentemente tão ruins, mas, vamos assistir um filme, né, filmes que têm cenas de violência, cenas impróprias, né, ou fazer outros tipos de passatempos que sejam frívolos, né? Que sejam, não sejam edificantes. Então, hoje, se fosse hoje, né, tivesse jovens que convidassem, às vezes jovens da igreja mesmo, né, convidasse Jesus para fazer essas coisas, Jesus não participaria dessas coisas, né? E eles questionavam por que Jesus se submetia a ser tratado tão mal, inclusive pelos irmãos. Eles também não conseguiam entender por que que ele aceitava aquele tratamento tão ruim dos irmãos, porque Jesus não revidava, não discutia, não brigava com os irmãos, pelo contrário, diz que ele, esse capítulo aqui diz que ele tratava sempre os irmãos com bondade, com amor, que ele amava os irmãos. Como é possível você, né, a gente tem que ler a história de Jesus e se questionar, eu ajo assim, meus filhos agem assim? E a gente vai chegar nessa pergunta também, né? Como que a gente lida com a oposição? Que lições que a gente pode aprender, né? De tudo isso aqui. Então, é isso que esse capítulo diz sobre o tratamento que Jesus recebia. Era fácil? Um tratamento gostoso, agradável? Não. Jesus era muito maltratado, né? Mas, como a gente viu também, apesar desse tratamento tão ruim, né, ele não justificava os seus atos com o tratamento ruim que as pessoas davam. Então, às vezes, a gente pode querer fazer isso, né? Eu tô fazendo assim porque me trataram assim. A pessoa fecha a cara para você, não te cumprimenta, não te trata bem, aí você reage da mesma forma, né, com a desculpa de que te trataram assim. Então, não é isso que Jesus fazia, né? Então, passando para a pergunta 2, alguém gostaria de comentar aqui sobre essa primeira pergunta? Sobre como era o comportamento das pessoas na época de Jesus? Então, é mais importante do que a gente analisar como era o comportamento das pessoas na época de Jesus, a oposição que Jesus recebia, é a gente estudar como era o comportamento de Jesus diante de tudo isso, né? Porque Jesus é o nosso exemplo. E isso aqui é a escola do mestre, né? É a escola do mestre porque a gente quer imitar o mestre, a gente quer aprender de Cristo, que é manso e humilde de coração. Esse é o nosso objetivo, nós que estamos aqui na escola do mestre. Estudar detalhadamente a vida de Jesus, o comportamento de Jesus, a didática de Jesus, para nós imitarmos, porque como está escrito também, pela contemplação nós somos transformados, né? E é isso que nós queremos, né? Sermos mães transformadas à imagem de Cristo. Então, vamos lá para a pergunta 2. Como era o comportamento de Jesus, do jovem Jesus? Ó, aqui acho que a Tatiana, né? Está escrito começa no lar, o perfil dela aqui, mas acho que é a Tatiana. Ela disse assim que nós aprendemos que independente das ações do próximo, nosso alvo é seguir as orientações de Cristo e nos esforçarmos em agir segundo a sua vontade. Exatamente. Então, a gente não pode perder Cristo de vista, né, Tatiana? Nosso alvo tem que ser Cristo sempre. Se a gente tirar os olhos de Cristo, a gente tem que sempre lembrar do que aconteceu com Pedro, quando ele estava andando sobre as águas e tirou os olhos de Jesus. O que que aconteceu? Ele afundou. E o ato dele afundar pode ser comparado com quando a gente cai em pecado, né?
quando a gente afunda no pecado. Se a gente tirar os olhos de Cristo, quando as pessoas estão tirando o sarro da gente, criticando a gente, se opondo a gente, o que a gente vai fazer? A gente vai cair em pecado, no pecado da impaciência, né? No pecado de guardar mágoa, ficar irritado, né? A Tatiana disse que acredito que o segredo é ter o desejo de honrar a Deus, acima de tudo, né, Tatiana? Esse deve ser nosso desejo supremo, assim como José, né? A gente viu também como José foi maltratado pelos próprios irmãos, pela própria família. Mas qual que foi a resposta dele quando veio a tentação do adultério, né? Ele disse, como eu poderia fazer isso para o meu Deus? Então, ele estava sempre preocupado com a glória de Deus. Ele não estava tão preocupado com as aparências, com a reputação, com o que poderiam dizer, com o que poderia acontecer com ele se descobrissem o adultério, né? Ele estava preocupado com a glória de Deus, como eu poderia fazer isso para o meu Deus? Então, se a gente tivesse sempre esse alvo supremo, né, de agradar a Deus, fazer tudo para a glória de Deus, né, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Nossas atitudes seriam muito diferentes, né? Bom, e como que era o comportamento, então, do jovem Jesus? Começando o capítulo ali, na página 51, parágrafo 3, a gente vê que está escrito ali que Jesus procurava agradar a todos com quem ele entrava em contato. Como que ele procurava agradar? Com todos os meios brandos e submissos. Olha só que lindo, né? Então ele não procurava agradar só alguns, aqueles com quem ele ia com a cara, né? De quem ele gostava, com quem ele tinha mais afinidade. Jesus procurava agradar a todos com quem ele entrava em contato. E não era uma coisa assim, afetação, né? Aquela coisa assim, falsa, hipocrisia. Era algo verdadeiro, né? Apesar de ser tão amável e não estorvar a ninguém, ele não era facilmente influenciado, né? Como os rabis achavam que ele seria, né? Ele estava sempre procurando agradar as pessoas, mas não é aquela pessoa, sabe aquela pessoa que quer tanto agradar que termina abrindo mão dos princípios? Jesus não era assim, né? Ele queria agradar, mas o assim diz o Senhor sempre estava acima. O desejo de agradar a Deus, como a Tatiana falou, né? Estava sempre acima do desejo dele de agradar as pessoas. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? O que diz lá em Atos 5, 29. Então, ele sempre tinha como meta, eu quero agradar aquela pessoa, mas aquela pessoa está me pedindo para eu fazer uma coisa que não agrada a Deus. Então, vou agradar a Deus primeiro, né? Mais importa agradar a Deus do que aquela pessoa. Era essa a atitude dele, né? No capítulo 7, a gente viu o capítulo que fala da infância de Jesus, né? Eu tinha falado, acho que capítulo 8, mas o capítulo 7, que fala sobre a infância de Jesus. Diz que Jesus era firme como a rocha em questão de princípios, quando ele era criança ainda. Então, ele não deixava de fazer o que era correto de jeito nenhum, nem para agradar as pessoas. E mesmo na mocidade, quando ele era jovem, ele teve que aprender a dura lição do silêncio e da paciência no sofrimento. Então, como eu disse, né? Jesus ficava muito em silêncio. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a impetuosidade para falar, né? A gente tem a tendência, se alguém, uns mais, outros menos, né? Depende do temperamento, mas aqueles que têm o gênio mais forte, né? Os coléricos, os sanguíneos, aí, se alguém provoca, qual que é a vontade, né? A tendência é logo já falar alguma coisa. Mas Jesus ficava muito em silêncio, e a gente precisa aprender com ele, né? Ele tinha um claro discernimento entre o falso e o verdadeiro, como a gente viu. Ele não tinha espírito de exclusivismo, como os escribas, os fariseus, os irmãos. Ele buscava beneficiar a
todos sem exceção, independentemente do credo. Então, ele não pensava assim, né? Tipo, eu sou adventista do sétimo dia, eu vou ajudar esse aqui porque ele também é da minha igreja, né? Não, Jesus não tinha disso. Ele não questionava, está escrito aí no capítulo que ele não questionava, deixa eu ver de que religião que ela é. Não, é de outra religião, não vou ajudar, não vou... Não, Jesus ajudava todos. E ele não em lugar de se fechar numa cela de eremita, está escrito lá na página 52, parágrafo 13, a fim de mostrar seu caráter celestial, ele trabalhava fervorosamente pela humanidade. Olha que lindo. Em todos os tempos e lugares demonstrava amorável interesse pelos homens, irradiando em torno a luz de uma animosa piedade. Em todos os tempos e lugares, ele era amável com todos, em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, né, com qualquer pessoa. Jesus trabalhava para aliviar todo o caso de sofrimento que ele via, não era só alguns. Então, às vezes a gente pode ser assim meio seletiva, né? Vou ajudar aquele ali porque é mais fácil, aquele ali não, aquela pessoa ali é muito complicada, muito difícil. Não, Jesus trabalhava para aliviar todo o caso de sofrimento. E olha só que lindo aqui. Jesus tinha muito dinheiro? Não, né? Jesus era pobre. Mas aqui diz que, mesmo tendo pouco dinheiro para dar, muitas vezes ele se privava do alimento para minorar as necessidades dos que pareciam mais carecidos que ele. Então, por menos que a gente tenha, a gente sempre vai encontrar alguém que tenha menos, não é verdade? Então, Jesus, mesmo tendo pouco, ele muitas vezes até deixava de comer para dar para os que tinham menos do que ele. Olha só, que impressionante, né? Ele dizia palavras de ânimo aos pobres, aos carentes, que eram tratados mal pelos irmãos, dava água e sua própria refeição para os necessitados. As verdades que ele ensinava eram associadas a esses atos de misericórdia. Olha que coisa importante aqui. Na página 52, parágrafo 4, está escrito que as verdades que Jesus ensinava eram associadas a esses atos de misericórdia. Então, primeiro, Jesus estava sempre atento para suprir as necessidades dos outros. E ele ajudava muitas pessoas. Então, como ele ajudava muitas pessoas, esses atos de misericórdia, está escrito aqui, que ficaram fixados na memória das pessoas. Ou melhor, as verdades ficaram afixadas na memória das pessoas porque estavam associadas com atos de misericórdia. Então, não adianta nada a gente ficar tentando pregar por aí, inclusive para os nossos filhos, falar, dar sermão, né? Fazer evangelismo, se a gente não tiver atos de misericórdia. Porque o que vai fixar na mente das pessoas, o que vai abrir os ouvidos das pessoas para elas nos ouvirem, é se elas forem bem tratadas por nós, em primeiro lugar. Né? Então, essa é uma lição muito importante que a gente deve aprender, né? A Fê escreveu aqui: costumo falar aqui em casa que há pessoas para as quais somos considerados ricos. Tudo depende do referencial. Verdade. Sempre vai ter gente que olha para a gente e fala: nossa, que pessoa abençoada, que família abençoada, né? Quanta coisa ela tem, quanta bênção. Então, a gente sempre vai ter coisas para compartilhar, né? Jesus amava os seus irmãos e os tratava com incansável bondade. Incansável. Você já se cansou de fazer o bem alguma vez? Para alguma pessoa especificamente? Sabe, aquela pessoa assim difícil que você passa anos orando por ela, tentando ajudar, tentando aconselhar e nada, parece que não adianta nada. Pois é. Os irmãos de Jesus eram assim. E aqui diz que Jesus não se cansava de ser bondoso com eles. Apesar do tratamento ruim
que eles davam para ele, né? Jesus possuía dignidade e individualidade inteiramente isentas de orgulho ou presunção, de orgulho terreno ou presunção. Não lutava por grandeza mundana e achava-se contente até na mais humilde posição. Então, olha que interessante, Jesus, apesar de ser humilde, ser pobre, ele tinha dignidade. Então, não é porque a gente é pobre que a gente não vai ter dignidade, né? Aquele que é filho de Deus, que se comporta, que segue o assim diz o Senhor, vai ser, consequentemente, uma pessoa digna, vai ter um porte nobre, uma atitude nobre, como príncipes que nós somos, né? Nós somos filhos do Rei do Universo. Então, a gente tem que manter, conservar essa dignidade, não é orgulho. Dignidade, às vezes, a gente pensa em dignidade, talvez a gente associe isso com vaidade, com orgulho, né? Com arrogância. Mas não, Jesus era pobre, mas tinha dignidade. A Cris escreveu aqui, né? Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Muito bom, Cris. A Cris está praticando aí o que Jesus fazia, né? Mostrando, está escrito. Gálatas 6:9 diz assim, né? Não nos cansemos de fazer o bem. Então, em algum momento a gente vai colher os frutos daquele tratamento, daquele bem que a gente está fazendo para a pessoa. Seja aqui ou na eternidade. Um dia a gente vai colher os frutos daquilo. Né? Então, a gente não pode se cansar nunca de fazer o bem. Não é fácil. Mas Deus pode nos dar esse poder, né? De agirmos como Cristo. Jesus não... aqui diz que ele tinha uma constante serenidade sob provação e privações. Então, ele não pensa naquela pessoa assim, fleumática, né? O fleumático parece que é mais assim, né? Mais estável, né? Aquela pessoa assim que não se abala facilmente, está sempre sereno, né? Você conhece alguém assim, que está sempre sereno, independente das provações? Jesus era assim. Mas isso não é só uma questão de temperamento, porque todo temperamento tem coisas boas e ruins, né? E nosso temperamento não pode ser desculpa para nós pecarmos, né? Para nós nos irritarmos facilmente. O nosso modelo é Cristo, a gente tem que imitar Cristo, né? Então, é possível a gente ter essa constante serenidade, mesmo sendo provocados. E aqui diz também que nada aborrecia Jesus a não ser o pecado. Então, Jesus não se aborrecia com nada, não perdia paciência com nada. A única coisa que o aborrecia, e é uma ira santa, né? Não aquela ira que a gente conhece bem, né? Ele só se aborrecia com o pecado. Ele não podia testemunhar uma ação injusta sem uma dor que ele não conseguia disfarçar. Então, se ele visse o pecado, uma injustiça, uma pessoa tratando mal o outro, ou se ele visse o pecado, ele ficava muito chateado, muito triste, e ele não conseguia disfarçar, né? Então, imagina que você está no meio das pessoas que estão fazendo coisas erradas e você está ali incomodado com aquilo, né? E não consegue disfarçar. Provavelmente você vai ser considerado assim desagradável, né? Por isso que muitos evitavam Jesus, porque ele não era do tipo que ficava criticando, mas de alguma forma, mas ele sentia uma dor, era uma dor, não era assim no sentido de ficar criticando, mas aquilo doía profundamente nele de ver as pessoas cometendo pecado contra Deus. E ele demonstrava de alguma forma isso, né? O zelo da glória de Deus constituía a sua suprema preocupação, como a Tatiana disse, né? Então, a única coisa assim que preocupava Jesus era glorificar a Deus, fazer a vontade de Deus.
e a vida dele condenava o mal. Ele nunca respondeu com uma palavra ou olhar impaciente, foi exemplo perfeito, nunca desculpou o pecado, nunca pecou apesar de todo o empenho do inimigo em fazê-lo pecar. E talvez a gente olhe para isso tudo e fale, nossa, mas ele era Jesus, né? Ele era Deus. E a gente sabe que Jesus nasceu do Espírito, né? Literalmente, ele nasceu do Espírito. O Espírito Santo entrou em Maria, né? E ele foi gerado a partir do Espírito Santo, é um mistério, o mistério da piedade, né? Que a Bíblia chama de mistério da piedade, a encarnação de Jesus, que a gente não pode compreender como que Deus se fez homem. Não dá para entender, né? Só dá para a gente crer no que está escrito. Mas está escrito que Jesus nasceu do Espírito. Só que a gente também... ninguém nasceu do Espírito, então ninguém pode ser igual a Jesus, né? Por quê? Ninguém nunca nasceu e nunca vai nascer dessa forma, né? Ninguém é Deus também. Jesus era 100% divino, e 100%, mas 100% homem também. Então, não existe igual Jesus. Só que Jesus também disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, semelhantemente como Jesus nasceu do Espírito, a gente também pode nascer do Espírito. Não desde o ventre da nossa mãe, mas a gente pode, a partir da nossa conversão, quando a gente conhece a verdade, se converte, se batiza, né? A gente pode começar a viver uma vida do Espírito, como Jesus, a partir dali, né? Então, o exemplo de Jesus precisa fazer diferença na nossa vida. Né? A gente precisa crer que é possível andar sobre as águas. É possível o impossível com Deus na nossa vida, com Cristo na nossa vida, né? Pedro pôde fazer o impossível de andar sobre as águas enquanto ele olhou para Cristo, e nós também podemos, né? Coisas impossíveis como o que aconteceu com Pedro ali, pode acontecer na nossa vida se nossos olhos estiverem em Cristo. Por quê? Porque já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não foi o que Paulo disse? Porque se Cristo estiver em mim, o que eu não posso fazer? Não é mesmo? Se Cristo pode tudo e ele habita em mim, o que eu não posso fazer? Por isso que é nesse sentido que lá no livro Parábolas de Jesus está escrito que quando a nossa vontade colabora com a vontade divina, a nossa vontade se torna onipotente, porque já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, né? Então, isso tudo que a gente está estudando sobre a vida de Jesus pode se tornar uma realidade na nossa vida também. Esse é o nosso alvo, não é? Jesus é o nosso modelo. Bom, agora nós teríamos um tempo agora para perguntas, para comentários ou testemunhos. Tem muita coisa aqui para a gente estudar, mas a gente pode continuar na próxima semana, né? Agradeço a todas que participaram. Na próxima terça-feira nós continuaremos nosso estudo sobre a oposição. Espero que esse estudo que nós tivemos hoje possa nos motivar a continuar buscando imitar o modelo Cristo, o modelo que é Cristo. Vamos orar para a gente terminar. Joyce poderia, assim, antes da gente finalizar, acho que é lembrar que nós temos grupos de apoio à verdadeira educação, chamados de GAV. Se você se sente sozinha, se você se sente assim um ET, talvez, né, por ter hábitos diferentes, um estilo de vida diferente, educar de forma diferente, enfim, ser diferente da maioria, saiba que existem muitas outras pessoas diferentes como você, que também estão nessa busca da verdadeira educação, né, dessa educação que Jesus recebeu, e que também estão buscando imitar a Cristo, e essas pessoas estão em vários lugares do Brasil, e nós estamos aí relançando o GAV, o projeto GAV,
Já existiam alguns grupos de apoio à verdadeira educação, e agora nós estamos criando mais alguns, formando mais alguns, já temos aí umas 20 pessoas dispostas a coordenarem GAVs em diferentes lugares do Brasil. Então, se você sente necessidade de fazer parte de um grupo assim diferente, que apoia a verdadeira educação, que busca a verdadeira educação, se cadastra lá no grupo Escola do Mestre para Mães, tem o link do cadastro, você pode colocar lá seus dados e a gente vai entrar em contato com vocês, tá bom? Assim que a gente estruturar bem, hoje mesmo nós teremos uma reunião com as coordenadoras dos GAVs, e em breve nós teremos mais novidade aí, então não deixe de se cadastrar, tá? Vamos orar? Se não encontrar o link, pode pedir para a gente em particular, ou lá no grupo do Ministério Familiarizando, no GAV, no Telegram também tem, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai de amor, como é bom, Senhor, poder estudar a vida de Cristo. Quantas lições preciosas, quanto nós precisamos mudar ainda na nossa vida para vivermos como Jesus viveu, mas quanta coisa o Senhor já fez na nossa vida, e por isso louvamos a Ti por tudo que o Senhor já fez na nossa vida, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor ainda fará. Nos ajuda, Senhor, a não tirarmos os olhos do Mestre, os olhos de Cristo. Nos ajude a contemplarmos a Cristo diariamente, nos ajude a separarmos diariamente um tempo para estudar, nem que seja um trechinho, um parágrafo desse livro que fala sobre a vida de Jesus, mas nos ajude, Senhor, porque nós precisamos contemplar a Cristo para que sejamos transformadas. Nós queremos ser mães diferentes, queremos ser mães à imagem de Cristo. Nos transforma, Senhor, nos perdoa porque ainda temos errado muito, mas nos dá o poder para vencer em Cristo Jesus. A Tua palavra nos diz que em Cristo somos mais do que vencedores, e é o que nós queremos para nós e para nossa família. Nos ajuda, Senhor, a nos apropriarmos desse poder que está totalmente à nossa disposição. Basta nos apegarmos a Ti com os braços da fé, com os braços através da oração. Nos ajude, Senhor, neste dia a sermos vitoriosas em Cristo Jesus, juntamente com os nossos filhos, para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Bom dia a todos. Na escola do Mestre aprendi a amar de corpo, de alma e mente ao Senhor, como folhas de outono, espalhar a mensagem, orar, vigiar e servir ao Senhor, ter a cada manhã minha hora tranquila, buscando a Jesus em primeiro lugar, reunindo-me junto ao altar da família, moldando meu caráter para ao céu levar, familiarizando-nos com Deus e Sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da redenção.
primeira lição deve ser conhecer e compreender a vontade de Deus, lendo seus atributos nas coisas que fez. Eu me fortaleço, me aproximo de Deus. Foi assim que aprendi as palavras